Olá, neste momento estou aqui para explicar a você mais um texto da Escritura Sagrada, o qual se encontra no livro de João, capítulo 15, verso 16 e o versículo 18. É um versículo aonde se diz que Jesus ele violava o sábado, ou seja, ele transgredia o sábado, ele trabalhava no sábado. O texto diz o seguinte: e por essa causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que era Deus, que Deus era seu próprio Pai, fazendo então igual a Deus. Muito bem. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós devemos entender o contexto da Escritura. Quando o texto diz que Jesus ele quebrantava o sábado, o escritor bíblico ele está fazendo referência àquilo que dizia os fariseus. O texto bíblico está dizendo que os judeus procuravam matá-los, não só porque quebrantava o sábado, ou seja, porque Jesus violava o sábado. Mas espera aí, Jesus violava o sábado? Bom, para deixar claro isso para você, eu quero te dizer que os judeus, eles tinham 613 leis criadas por eles, né? Com o intuito de regulamentar as suas práticas religiosas. E entre essas 613 leis, havia 39 itens, 39 artigos que se fazia referência ao sábado. Então, Jesus ele guardava o sábado, porém ele não guardava de acordo à tradição judaica. Tá? Então Jesus, lá em Mateus, ele diz que é lícito ao sábado fazer o bem. Não há nenhum problema você ajudar aquele que está necessitando, não há nenhum problema você fazer um certo trabalho, aonde esse trabalho é para o benefício do próximo. Então, nesse aspecto, Jesus ele não violava o sábado, ele guardava o sábado conforme o mandamento. Nós encontramos no livro de Lucas, no capítulo 23, verso 56, diz que Maria, mãe de Jesus, ela, depois do sepulcro de Jesus, ela voltou para casa, preparou unguento e especiarias, e no sábado ela repousou conforme o mandamento. E aí no domingo, bem cedo, ainda escuro, ela foi ao sepulcro ungir o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que ela guardou o sábado conforme o mandamento. Então, há coisas que se pode fazer no sábado e há coisas que não podem ser feitas no sábado. Por exemplo, ungir o corpo de Jesus poderia deixar para o domingo. Então ela deixou, guardou o sábado conforme o mandamento. Mas há algumas coisas, por exemplo, quando uma pessoa, por exemplo, você está indo para a igreja, e uma pessoa sofre um acidente automobilístico ou seja lá qual for o acidente, e aí você vai para a igreja ou vai ajudar aquela pessoa que necessita da sua ajuda? Evidentemente que nós, ou um bom cristão, um bom guardador do sábado, conforme Jesus guardava, ele vai cuidar, sim, do seu amigo ou do seu próximo que está precisando da sua ajuda, certo? Então, Jesus ele não violava o sábado. Jesus violava o sábado de acordo com a tradição judaica. O que Jesus fazia não estava de acordo com o que os judeus defendiam, mas o que Jesus fazia estava de acordo com a Bíblia. Lá em Mateus 12, volto a dizer, que ele dizia que no sábado é lícito fazer bem.
Agora nós devemos entender também que os judeus, eles faziam muitas coisas tentando acusar Jesus Cristo. Na questão do sábado, era uma, eles sempre tentavam buscar ocasião para matar Jesus, e eles então procuravam ver se Jesus ele guardava o sábado conforme o mandamento. Outras calúnias levantada pelos judeus está no texto de João, capítulo 9, verso 16, diz assim: então algum dos fariseus dizia, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outro dizia, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Alguns diziam que Jesus não era de Deus, pois não guardava o sábado. Mas Jesus não guardava o sábado de acordo com a tradição judaica, mas Jesus sim guardava o sábado. Ele diz que ele guardou os mandamentos do Pai. E outros judeus diziam assim, mas espera aí, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia então dissensão entre os judeus se de fato Jesus ele violava o sábado ou não. Isso aqui é uma acusação contra Jesus, né? Assim como João 5, 16 e 18 é uma acusação contra Jesus, procurando ocasião para lhe dar a morte. E nós temos um outro texto na Bíblia, está em João 8, 41. Esse texto é justamente os fariseus falando a respeito de Jesus. E o texto diz assim: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Então os judeus acusavam Jesus dizendo que Jesus era filho de prostituição. Por quê? Porque quando Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo, José não entendeu a princípio, ele diz, olha, o filho não é meu, vou abandonar Maria secretamente. E então agora, eles não entendendo o trabalho do Espírito Santo na vida de José e Maria, ele dizia então que Jesus era filho de prostituição, que Maria era uma prostituta, quando na verdade isso não é verdade. Há um outro texto na Bíblia que também é uma acusação contra Jesus, está em Mateus 12, verso 24, melhor dizendo, diz assim: mas os fariseus ouvindo isso diziam, este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe do demônio. Então, os fariseus diziam que Jesus expulsava demônio pelo príncipe do demônio, ou seja, por Belzebu. Então, nem tudo que os fariseus diziam a respeito de Jesus era de fato verdade. Agora, eu gostaria de finalizar esse breve estudo, esse breve comentário sobre o texto de João, trazendo para vocês uma reflexão que está em Mateus 26, verso 59, a seguir. O texto diz assim: ora, os principais dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscava falso testemunho contra Jesus para poder lhe dar morte. Vamos parar um pouquinho, versículo 59. Os principais dos sacerdotes, também os anciões do povo, eles buscavam conselho, eles buscavam falso testemunho contra Jesus para dar-lhe morte. Ou seja, se eles estavam procurando matar Jesus, e se Jesus violava o sábado, por que eles não mataram Jesus? Que na verdade eles não tinham certeza de que Jesus estava violando o sábado, ou não, e eles não tinham conhecimento, né, de que Jesus de fato estava violando o sábado. Então eles buscavam falsos testemunhos. E agora o versículo 60 diz assim: e não o achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, não o acharam. Então, eles procuravam matar Jesus
com relação ao sábado. Várias vezes eles tentaram Jesus com relação ao sábado para ver se Jesus curava no sábado. São vários e vários textos, mas eles não acharam. Apareceram várias testemunhas falsas, alguém que pudesse condenar a Jesus, dar um testemunho falso, e eles não encontravam. Mas diz que, por fim, apareceram então duas testemunhas falsas e disseram: esse disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: não responde alguma coisa ao que depõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse Jesus: tu o dissestes. Digo-vos, porém, que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam: é réu de morte. Então os judeus, em todo momento, eles procuravam motivos para condenar Jesus, levar Jesus à morte. Porém, eles não encontraram, tentaram Jesus de várias maneiras com relação ao sábado, para ver se de fato ele transgredia o sábado. Mas Jesus não transgrediu o sábado, e por fim eles procuraram testemunhas falsas para dar a sentença de morte a Jesus, não encontraram. Apareceram duas testemunhas, aquelas testemunhas não foram válidas, e então o sumo sacerdote perguntou a Jesus se ele era o Filho de Deus. E então eles disseram assim: olha, e Jesus disse: em breve vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do trono de Deus, vindo nas nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote diz assim: bom, eu não quero mais testemunha, não precisa nem de testemunha mais. Jesus é condenado porque se diz Filho de Deus, se diz que é de fato Filho de Deus. Então deram sentença de morte. No versículo 66, que vos parece? E ele respondendo disseram: é réu de morte. Então Jesus, quando você analisa o versículo 5, 16 a 18 do livro de João, você tem uma acusação dos fariseus contra Jesus. Mas era uma acusação dos fariseus, não é que Jesus ele violava o sábado, é um parecer que eles tinham, mas esse parecer não era válido, porque eles tentavam várias ocasiões para matar Jesus, e no entanto, somente no momento certo, eles encontraram testemunhas falsas para dar a sentença de morte a Jesus. E ele, na verdade, ele morreu não porque violava o sábado, mas porque se declarou Filho de Deus, tá certo? Tá aí essa explicação sobre o texto de João 5, versos 16 e 18. E lembrando, nem tudo o que os fariseus diziam a respeito de Jesus era verdade. Quando ele dizia que Jesus violava o sábado, isso não é verdade, porque se Jesus violasse o sábado, Jesus teria sido morto, como era o costume da lei de Moisés. Um abraço, espero que tenha ficado claro este assunto.